Hoje eu estava refletindo sobre algo aqui que eu falei, cara, preciso abrir minha câmera e falar. E a minha intenção é cada vez mais fazer isso por aqui. Simplesmente abrir minha câmera e compartilhar com vocês as minhas reflexões sobre tudo. Eu fui convidada há pouco tempo, na verdade alguns meses, para um podcast na Hotmart para falar sobre a minha jornada, sobre aquilo que eu faço no digital. Eu trabalho com isso, né? E eu estava revendo aqui o episódio e eu vi uma pergunta que me fizeram e até a maneira que eu respondi ela e falei, cara, eu preciso falar sobre isso com as pessoas. Preciso criar um vídeo maior sobre isso, trazer mais esse assunto à tona. Que é a seguinte, me perguntaram assim, qual foi, algo nesse sentido, tá? Os maiores erros que você cometeu ao longo da sua jornada ou qual foi o maior erro? Algo nesse sentido. E eu poderia, sinceramente, eu formulei melhor uma resposta lá, mas eu poderia, sinceramente, ter sido muito direta ao dizer que eu não tive erros. E eu não tive erros por ter sido perfeita, mas é porque eu aprendi a olhar o erro como de uma outra forma. E isso é uma das minhas filosofias de vida hoje. É algo que eu trago para o meu dia a dia, para a minha vida, para aquilo que eu ensino para minha filha. Estou grávida, aquilo que eu vou ensinar para o meu filho, aquilo que eu compartilho com as pessoas mais próximas a mim, como o que eu defendo e o que eu acredito. Que é o seguinte: você nunca erra. Ou você ganha, né? Ou você acerta, ou você tem o resultado que você está esperando, ou você cria experiência. E isso só acontece quando você se coloca à prova de fogo, quando você se joga no campo de batalha e pensa o seguinte: não tem problema se eu errar, entendeu? Isso não significa que você vai viver errando, mas a probabilidade de você acertar mais rápido, ter mais resultados, ganhar mais velocidade é muito maior quando você perde necessariamente esse medo de errar. Isso não vale só para o digital ou só para iniciar um negócio, para abrir um negócio. Eu vejo isso como tudo na vida, sabe? Como tudo na vida. E eu sempre tento hoje me colocar mais à prova, mais à risca. Tipo, tô com vontade de fazer alguma coisa? E se eu fizer? Porque e se der certo? E aí eu penso muito sobre, eu falo muito isso com meus mentorados, quando eu tenho ali contato mais próximo com as pessoas que me acompanham, que eu vejo muitas pessoas com essa dúvida, assim, e se der errado, sabe? O que eu faço? Mas e se der certo? Você já parou pra pensar? Porque tem aquela coisa assim, ó, que se der errado, se você tenta uma coisa e essa coisa dá errado, o máximo que pode acontecer é você voltar exatamente para o teu ponto de partida, para o lugar que você está agora. Então vamos supor, você quer se mudar, você quer morar num outro país, tá? Você montou o seu plano e você tem aí o teu plano de ação para fazer essa mudança. E aí você pode parar e pensar, cara, mas e se eu for e der tudo errado nesse país novo? Se eu não me adaptar, se der errado. Se der errado, o máximo que vai acontecer é você ter que se organizar para voltar para o lugar que você está agora. É claro que, Fernanda, mas para isso eu precisei largar meu emprego, eu precisei abrir mão de muita coisa. Beleza, pode ter esses percursos e sim, você vai voltar para o lugar que você está agora e precisar construir tudo de novo. Mas você concorda comigo que você fez? E se você não fizer, olha o que vai acontecer. Vamos colocar esse cenário ainda, né? Você tem essa vontade de morar num outro lugar. E você não vai. Porque você tem medo de abrir mão do seu emprego, você tem medo de, sei lá, abrir mão da tua casa, de sair, se afastar da sua família. E aí você não faz isso. E aí o tempo passa um ano, passa 2 anos, 3 anos. Pode ser que sua vida se organize de uma outra forma, de maneira que você olhe e fale, cara, tinha aquela vontade, mas aquilo passou. Mas na grande maioria das vezes, não é isso que acontece. Na maioria das vezes, o que acontece é você olhar e pensar, e se eu fizer isso? Você continuar com aquela ideia. Você continuar pensando, cara, acho que eu deveria fazer isso. Eu sempre quis fazer isso, acho que eu deveria fazer isso. E aí você entra nesse looping de não fazer, né, por medo, ou com medo do e se der errado, e aí você não age, e aí passa 1 ano, 2 anos, e você ainda está com a mesma ideia. Quando você é a pessoa
que tem essa filosofia de se der errado eu aprendi e eu vou levar como bagagem, como experiência para mim, você não se limita a essa questão do e se. Você simplesmente faz. E aí você tem respostas mais rápidas sobre as suas vontades. E aquele desejo que você tinha, ele não se torna algo que você alimenta permanentemente, mas algo que ou deu certo para você e fez parte do teu caminho, ou que você viu que não era bem aquilo que você estava imaginando, que não era aquilo que você estava planejando, aquilo que você estava querendo, então você volta atrás. Eu sinto que a gente às vezes complica muito as coisas para tomada de decisão, sabe? Para fazer aquilo que a gente quer, para dar as caras mesmo, para fazer algo diferente. Muito porque a gente fica muito nessa questão da própria zona de conforto, daquilo que é mais cômodo, daquilo que é mais comum, daquilo que a gente já está mais acostumado. Só que nessas a gente perde grandes oportunidades, né? E aí, quando acontece esse fato de você perder oportunidades, muitas vezes você vê até outras pessoas fazendo aquilo que você tinha vontade ou conquistando o que você queria, estando em lugares que você ambicionava estar. E aí é muito comum acontecer de você se comparar com essas pessoas ou ainda criar até uma certa aversão daquilo que você tinha como um desejo muito grande. Ou ainda se limitar a um ponto de achar que você é pequeno demais para tal coisa e que outras pessoas são capazes. Mas não é que o outro é capaz e você não. O que acontece é que o outro fez algo que você não fez, ou teve uma coragem que você não teve, agiu de uma maneira que você não agiu em um determinado momento, tomou uma decisão que você não teve coragem de tomar, não teve um medo, de fato, de errar. O outro deixou as coisas realmente acontecerem e validou mais rápido, teve mais certeza mais rápido e, consequentemente, ganhou mais experiência, mais bagagem, porque o que vale, no final das contas, e é esse ponto que é o que eu sempre digo, principalmente aí eu vou trazer para um lado aqui do digital, mas se você parar para pensar, sinceramente, isso vale para tudo na nossa vida. Não são as ideias que a gente tem, não são os planos que a gente tem, não é a intenção que a gente tem. Sabe aquele ditado? Que se boas... Como é que é? Se boas intenções... Ai, o ditado fugiu da minha cabeça. Que o inferno tá cheio de boas intenções, é tipo isso. Você vai ver, a maioria das pessoas, elas têm boas intenções. Tipo essa questão. Mas o que vale não são as suas intenções, são as suas ações. O que vai te trazer o resultado, o que vai fazer com que você consiga aquilo que você quer, o que vai fazer com que você chegue a um determinado objetivo, não é a intenção que você tinha de fazer aquilo, mas o que você fez para fazer aquilo. E o que você faz para chegar onde você quer requer abrir mão de medos, de inseguranças, de incertezas, de vergonha, da opinião alheia que a gente se prende, sabe? E eu fiquei muito com essa reflexão na minha cabeça que eu responderia exatamente dessa maneira se eu fosse questionada hoje no podcast. Eu nunca errei. E não é que eu nunca tenha tido falhas, tá? É que todos os erros que eu cometi me ensinaram tanto que parece que eu deveria ter passado por eles. Tem muito isso, tipo, tudo que você vive, tudo aquilo que você faz, tá te levando para um novo lugar. Essa é outra coisa que eu repito toda hora. Tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você faz, todas as experiências que você tem, estão te levando exatamente para o lugar que você precisa estar. E se você não passa por esses erros, significa que você não está avançando e indo para onde você deveria ir. E aí você está estagnado no mesmo lugar. E se você estiver sempre no mesmo lugar, você não vai errar. Errar faz parte do processo. Errar faz parte de chegar onde você quer. Entende? Então não existe esse e se der errado, e se não der certo para mim, e se não der certo, faz de novo. Muda a rota. Vê o que deu errado e como pode ser feito diferente. Analisa, faz uma análise do que poderia ter sido feito diferente. Tenta entender onde estava o erro, o que fez, o que te levou ao erro. E aí isso vai te fazer automaticamente reconstruir, se reprogramar ali para que as coisas aconteçam
e você esteja caminhando. Agora pensa exatamente dessa maneira, sabe? O erro faz parte do processo. Você não aprende se você não errar. Tem uma coisa que é tão boba, uma comparação que é tão boba e é tão clichê, e eu falo que se o clichê existe é porque tá certo, né? Que senão não seria clichê. É tão clichê que é o seguinte: ninguém aprende a andar sem ter caído. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair da bicicleta, sem ralar o joelho. E aí isso faz você ter o equilíbrio. Bom, tô falando isso aqui, mas eu não sei andar de bicicleta. Na verdade, eu não sei se eu não sei andar de bicicleta. Eu aprendi quando eu era criança, tirei a rodinha, andava quando eu era criança, mas eu não andei nunca numa bicicleta tamanho adulto e agora eu não. Olha lá, falando de medo. É uma das coisas que eu não tenho coragem de fazer. Subir numa bicicleta tamanho adulto e cair na rua. Fico pensando no tamanho da vergonha que isso vai ser. Mas eu acho que eu vou me colocar nessa situação. Não agora porque eu tô grávida. Mas depois eu vou me colocar nessa situação. Eu vou me permitir cair na rua andando de bicicleta. Eu vou filmar isso pra vocês. Porque faz parte do processo. E um dos sonhos que eu tenho é andar de bicicleta. E eu ando de bike na academia, né? Eu faço bike indoor na academia e é um dos meus esportes favoritos. Só que é uma bicicleta elétrica ali, né? Não é elétrica, assim, ergométrica, né? Não é bicicleta, de andar na rua. E eu tenho muita vontade de andar de bicicleta, mas é um dos meus grandes medos. Era um plano meu, até pro ano passado, ter andado de bicicleta, mas eu engravidei e acabei não levando isso adiante. Mas isso é um fato. Eu sei que eu vou cair quando eu subir na bicicleta. Eu vou perder o equilíbrio, vou cair. Entendeu? Porque eu não lembro mais. Eu nunca andei numa bicicleta tamanho adulta. Tá bom, mas eu preciso passar por isso para eu conseguir andar mais vezes de bicicleta. Então você entende que as quedas são normais, são parte do processo para que você chegue no lugar que você queira, para que você alcance o resultado que você quer. E dentro da minha jornada no digital, daquilo que eu já fiz, não só no digital, mas na minha vida, eu percebo que eu já tive vários erros e que eu olho e que falo, caramba, se isso não tivesse acontecido, talvez eu não pensaria da maneira que eu penso hoje. Eu não me tornaria a pessoa que sou hoje. E, consequentemente, não teria os resultados que eu tenho hoje. Então, assim, parte do se apaixonar pelo processo requer estar disposto a levar uns tombos no caminho e levantar e falar, bora lá, vamos fazer de novo. Subir na bicicleta e continuar andando, sabe? Pode parecer um papo às vezes até clichê, mas, cara, eu escuto tantas pessoas todos os dias que me falam sobre isso. Sobre um medo de iniciar algo, sobre o medo de não dar certo. E não tem a opção de não dar certo se você persistir. Não existe a possibilidade de não dar certo se você desistir. Se você não desistir. Só vai dar errado se você parar e se você desistir. Independente do que você queira. Ah, Fê, eu quero emagrecer 20 quilos. Você concorda comigo que se você começar, você entender, ter clareza do teu processo, que é, eu preciso ir para academia, preciso fazer cardio, beber mais água, me alimentar bem, parar de comer gordura, fritura, enfim, ir no nutricionista, ver meu plano alimentar, né, beleza. E aí você começar a seguir esse plano. E aí no primeiro mês talvez você veja um resultado, aí no segundo já fica mais lento, o processo vai ficando lento. Desistir não acelera o processo. Desistir retrocede o processo. Independente do erro, independente da queda, desistir vai retroceder o seu processo. A única forma de dar certo é você persistir, é você continuar fazendo. Então, não tem a possibilidade de dar errado se você continuar. A única forma de dar certo é você continuar fazendo, independente do que aconteça, entendendo que uma queda, um erro, algo de errado, algo difícil, uma dificuldade que aconteça no meio do seu caminho é parte do processo e que isso está te trazendo cada vez mais bagagem, mais experiência e que faz parte, é fundamental para você chegar no resultado que você deseja. Hoje eu enxergo isso com muito mais clareza. Como eu disse para vocês no início do vídeo, é algo que eu trago como uma filosofia de vida para mim, algo que eu gosto de trazer para seguir, para tomar minhas decisões, sempre pensando nisso. Porque tem uma coisa que é um fato, é o seguinte, o que a dor, e eu já passei por isso, tá? Na pele, do não fazer e olhar para trás
e falar assim, caramba, e se eu tivesse feito? Eu ver que outra pessoa fez, eu ver que outras pessoas tiveram resultado com uma ideia que eu já tive. E aí eu fico me perguntando, e se eu tivesse feito? Essa história mesmo de criar conteúdo, de produzir conteúdo para cá, ou enfim, conteúdo de maneira geral. Eu comecei a fazer isso, a minha primeira vez criando algum tipo de conteúdo para internet, em 2012, tá? E eu não tinha coragem de mostrar para ninguém, que eu ficava pensando, e se rirem, e se acharem feio, e se não entenderem o que eu quis dizer. Então eu não mostrava para ninguém. Eu tinha blog, escrevia nos blogs e não mostrava para ninguém. E aí, é óbvio, não foi para frente, eu parei em algum momento. Mas e se eu tivesse continuado? Entende que eu estaria há 15 anos fazendo isso? 16 anos fazendo isso? E que isso vale muito mais, assim, vale muito mais, não, tem um peso, na verdade, muito maior, que poderia ter dado certo. Tudo bem, agora não vale mais eu olhar para trás, é o que eu posso fazer a partir de agora. Aprendi com isso também, com esse erro de não ter feito. Mas se eu tivesse feito, eu poderia ter tido muito mais resultados positivos do que o fato de eu não fazer, e que não deu certo esse projeto lá de trás, justamente pelo fato de eu não ter continuado, que seria inevitável ele dar certo. Então é exatamente essa reflexão que eu quis trazer aqui para vocês. E na maioria das vezes, depois do medo que a gente tem de fazer algo, é onde está aquilo que a gente quer, sabe? Depois tem uma imagem que é de um homem cavando numa caverna assim, e ele para, e ele desiste das costas e volta. E aí quando, na imagem, né, faltava mais umas 2 marteladas para ele chegar no tesouro, naquilo que ele estava buscando, no diamante, tá? E tem uma frase que eu carrego para minha vida e que me ajuda muito a tomar decisões, principalmente quando eu tô tomada pelo medo de dar certo, de dar errado, ou qualquer medo que seja. Depois do medo vem o mundo. E quando você entende isso, você começa a ter muito mais coragem para agir. Eu acho que é essa reflexão que eu quero deixar aqui nesse vídeo para vocês. Espero que você tenha gostado, espero que ele te ajude de alguma maneira. Se ajudou, me deixa saber, deixa seu like, comenta aqui para mim e a gente vai trocando. Beijo.